Olá, estamos começando o nosso boletim Marco Antônio Villa, uma entrevista com o senador Renan Calheiros. Agradecer ao senador Renan Calheiros mais uma vez ter atendido o meu convite, para mim é muito importante aqui para o nosso canal. E, senador, eu vou aproveitar e já colocar a primeira questão ao senador e agradecendo a gentileza do atendimento do convite. Senador, as pessoas não entendem muito o funcionamento da democracia, né? Como é a relação Senado-Câmara? Eu vou explicar rapidamente para quem nos acompanha, que tem dificuldade de entender, senador. As comissões, e isso vem da Constituição, do regimento do Senado, do Congresso e da Câmara, elas têm 12 senadores e 12 deputados. Não importa que são 513 deputados nem 81 senadores. É uma relação entre poderes. E o Senado é uma casa revisora, está acima da Câmara, tanto que o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Eu pergunto ao senhor, então, fiz essa introdução para que quem nos acompanha possa entender, como é que o senhor analisa a posição política do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e que trava, consequentemente, o andamento aí das medidas provisórias, em suma, do trabalho legislativo, tanto da Câmara como do Senado e do Congresso Nacional. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, professor. Prazer muito grande voltar a falar contigo. Infelizmente, nós tivemos até quarta-feira da semana que passou uma crise institucional, porque já ocorreu ao longo da história de alguns presidentes do Senado brigarem com alguns presidentes da Câmara dos Deputados. Por exemplo, só para lembrar, quando Michel Temer foi presidente da Câmara, ele teve problemas difíceis no relacionamento com Antônio Carlos Magalhães, chegaram a bater boca publicamente. Eu mesmo, quando fui presidente do Senado, eu tive dificuldades no relacionamento com o Eduardo Cunha. Chegamos a publicamente discutir, quer dizer, ao longo da história do Brasil, isso aconteceu em várias oportunidades, mas nós nunca, professor, tivemos uma crise institucional, uma casa querendo usurpar a competência constitucional da outra. É isso que caracteriza muito essa circunstância. Mas na semana que passou, o presidente Rodrigo Pacheco, no melhor estilo, porque o Rodrigo Pacheco é um presidente que unificou a casa, não é, que tem óbvios compromissos com a Constituição, com a democracia, ele decidiu, atendendo uma questão de ordem, que não era minha apenas, era minha e de praticamente todos os líderes do Senado Federal, pedindo para que voltássemos ao cumprimento da regra da Constituição. Por quê? Porque depois daquela decisão do Supremo na pandemia, o Senado, para agilizar, e a Câmara também para agilizar deliberações, eles fizeram um ato emergencial do presidente da Câmara e do presidente do Senado, abrindo mão da apreciação das medidas provisórias pelas comissões mistas, que é um mandamento constitucional. A Constituição trata, inclusive, da edição de medidas provisórias, das reuniões para apreciá-la, do processo legislativo como um todo, dos deveres e obrigações dos senadores, dos deputados, enfim, isso são mandamentos constitucionais com os quais nós estamos obrigados a seguir. O que fez o presidente da Câmara? Ele queria manter a regra da emergência, contornando a obrigatoriedade da Constituição e o federalismo e tudo mais. O presidente da Câmara, na verdade, Vila, é o último negacionista, porque durante a pandemia, os governos, alguns chefes de governo e de Estado, Boris Johnson, aqui o Jair Bolsonaro, eles não acreditavam na pandemia e não acreditavam na eficácia das vacinas. Não é? Então, por conta da pandemia, nós adotamos essa regra de não ter comissão mista quando manda a própria Constituição. E eles quiseram manter a regra depois da pandemia, ou seja, para o presidente da Câmara, a pandemia ainda não acabou, é o último negacionista. Ele quer manter a regra que se adotou na pandemia. E o presidente Rodrigo Pacheco, ele decidiu que nós vamos sim cumprir a Constituição.
Aí ele ficou marcando reuniões e defendendo alternativas para negociação. Ora, o Senado, Vila, não pode negociar com o que estabelece como parâmetro, como mandamento, a Constituição Federal. E nem o Senado, em nenhum momento, iria apreciar uma proposta do Arthur Lira para diminuir o papel constitucional da Casa. Ele propôs que para cada um senador nas comissões mistas nós tivéssemos 3 deputados. E propôs ainda uma coisa pior, que era o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, abrir mão de fazer a admissibilidade das medidas provisórias e que mandasse esse poder de fazer a admissibilidade das medidas provisórias para uma comissão que seria influenciada e constituída pelo presidente da Câmara dos Deputados. São coisas ridículas e inconstitucionais, que não dá sequer para você discuti-las. É inacreditável, né? E ele dizia, não, eu vou conversar com o presidente. Ele pediu ao presidente e ao governo para que o governo nos pressionasse no sentido de que nós aceitássemos as ideias propostas por ele contra a Constituição e contra o federalismo. Nós somos uma casa majoritária. O equilíbrio da federação depende fundamentalmente do Senado Federal. Nós temos uma representação igualitária por Estado. Cada Estado só pode ter 3 senadores. Nós nos elegemos em eleições majoritárias, enquanto que a Câmara dos Deputados, né, os deputados se elegem em eleições proporcionais, né, eles representam a sociedade, enquanto nós representamos o Estado. Eu já fui 4 vezes presidente do Senado Federal, exatamente porque os estados têm uma representação igualitária com os estados maiores. O meu estado é um pequeno estado, Alagoas. Então, nós somos uma casa, como eu dizia, majoritária, nós nos elegemos em eleições majoritárias. O Senado, historicamente, é tido como casa da federação, né? E os historiadores brasileiros, eles são quase unânimes em afirmar que 3 instituições formataram o Brasil que nós temos hoje, para o bem ou para o mal, mas formataram esse país. O Conselho de Ministros, o Conselho de Estado no Império, as Forças Armadas e o Senado Federal. Então, eu sou senador já pelo 4º mandato. Eu exerci 3 mandatos com a competência que a Constituição me garante. Para mim seria uma coisa difícil eu exercer um 4º mandato, tendo que abrir mão das minhas competências e prerrogativas constitucionais para o presidente da Câmara dos Deputados. Isso é uma coisa inacreditável. E ele foi dizendo para a imprensa que ele estava negociando como é que o Senado ia fazer isso. Nada. O Senado não vai nunca votar uma emenda constitucional abrindo mão da sua competência. Isso é coisa de Arthur Lira, que quer cada vez mais poder para chantagear o governo, que certamente errou, né, ao escolher o Arthur Lira, empoderar o Arthur Lira para ser presidente da Câmara dos Deputados. Olha, Vila, aproveitando só um fato para não esquecer, eu fui essa semana em Itaguaí, né? Eu agora sou presidente da Comissão de Relações Exteriores. Iria com o ministro Múcio e com o comandante da Marinha. Eu acho que o meu papel também é colocar essa relação do parlamento com as Forças Armadas em outro patamar, sobretudo do desastre que nós tivemos nesses últimos 4 anos. E eu fui conhecer lá a base naval de Itaguaí, onde, através de um acordo com a França, o Brasil está construindo 4 submarinos convencionais e vai construir, na sequência, um submarino com propulsão nuclear. E eles gastaram milhões. Então, logo essa notícia veio ao conhecimento da opinião pública, no dia seguinte, o Arthur Lira levou ao governo federal o nome de um almirante para comandar o ProSult, que é o programa através do qual se faz esses investimentos. Então, essas coisas desse tipo, ele vai aprontar todo dia, porque a formação dele é essa.
Eu acho que ele não tem sequer a dimensão política, institucional, constitucional do que significa exercer um cargo tão importante quanto esse cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Deixa eu, senador, perguntar uma questão de passagem aí, o que o senhor fez referência. O governo Lula 3, que é como ficou conhecido, tem o Lula 1, o Lula 2, ficou convencionado a chamar de Lula 3. É uma conjuntura, eu sempre tenho falado, que 2023 não é 2003. Em 2003, quem foi presidente da Câmara era o João Paulo Cunha. Em 2023, o PT teve de, com todo respeito, engolir o Arthur Lira como candidato a presidente da Câmara, 20 anos depois. É uma outra conjuntura. Mundial também, né? Temos, desde 45, uma guerra na Europa que ninguém imaginava, e por aí vai. E um país muito tenso, como nós acho que é uma maior tensão na história da República. Eu pergunto ao senador, que hoje é o decano dos senadores, vale lembrar, se eu não estiver errado, né? O senador Renan Calheiros. Como que o senhor, eu sei que é difícil sintetizar, mas como o senhor avalia esse governo Lula 3? Sei que são menos de 3 meses, não é sem pressa, tudo bem, nós entendemos, mas como é que o senhor avalia esses quase 3 meses de governo Lula nessa conjuntura tão diferente que de 20 anos atrás? Eu acho que o presidente Lula está muito empenhado em retomar a normalidade do país. Nós estamos diante de alguns problemas, né? Tivemos um governo negacionista que desmontou o governo em diferentes setores, tem que ajustar a economia, porque a perspectiva econômica para o ano, quando o presidente Lula assumiu, era exatamente preocupante. Nós não tínhamos mais investimento público, a Câmara e o Congresso de então, né, usurparam a parcela que já era diminuta de investimentos públicos e transformaram isso em orçamento secreto. Eu ontem ouvi uma declaração de um ministro dizendo que o teto de gastos ele limitou os investimentos. Claro que limitou, porque o teto de gasto foi uma emergência adotada, mas na hora que se adotou, eu era presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, eu disse assim, nós temos que fazer a reforma da despesa, que nós nunca fizemos no Brasil. A despesa no Brasil, lamentavelmente, ela não tem prioridade e inclui muitos desperdícios, você sabe disso, né? E nós não fizemos nada também do ponto de vista da receita. Então, o teto de gasto, que foi desmoralizado todos os anos do governo Bolsonaro, ele impactou tudo. Impactou também investimentos. Mas ele não é a causa de nós termos retirado os investimentos do orçamento público. A causa é que esses recursos, algo em torno de 30 bilhões de reais, foram deliberadamente levados para o orçamento secreto. Num determinado ano do orçamento secreto, o Arthur Lira fez com o governo um acordo, né? Em 2020, o orçamento secreto passou de 40 bilhões. Ele fez um acordo para, dentro do orçamento secreto, destinar 8 bilhões de reais para o Bolsonaro, presidente da República. Quer dizer, quando nós denunciamos esses fatos, o Bolsonaro, frouxo como é, ele logo devolveu os 8 bilhões de reais. Não tenho nada a ver com isso, tal. Mas para você ver a deterioração que aconteceu nas relações entre o parlamento e o poder executivo. Então, o presidente Lula, ele reassume a presidência da República nessas circunstâncias. E o PT se apressou ao dar logo, antecipadamente, um cheque em branco ao Arthur Lira. Eu estava defendendo a constituição de um bloco com uma participação dos partidos políticos mais próximos do PT e do União Brasil e do PSD. Os partidos conversados disseram apenas aguardar uma sinalização da presidência da República e antes de que nós conversássemos com o presidente, ou mesmo tivéssemos a sinalização, o PT, na Câmara dos Deputados, anunciou o apoio pela reeleição do Arthur Lira. E hoje nós estamos vivendo essa dificuldade. Eu falo do ponto de vista político-institucional. O presidente Lula vai ter muita dificuldade nessa relação, porque o presidente da Câmara ele não tem limite.
quando ele atenta quanto à competência do Senado Federal, competência constitucional, é porque na cabeça dele ele já ocupou todos os outros territórios possíveis. Então, isso vai criar dificuldades para instalar o governo, né? O presidente Lula tem cobrado isso muito de todos os ministérios, para voltar a executar o orçamento, para retomar os investimentos, né? E para avançar do ponto de vista institucional na aprovação de leis e na aprovação de medidas provisórias. Ele, presidente da Câmara, chegou ao cúmulo de sugerir ao presidente da República que ele retirasse as suas medidas provisórias, que, quando são editadas, né, tem efeito de leis, né, e, em lugar dessas medidas provisórias, que é um trunfo constitucional do governo, que em presidencialismo existe em poucos lugares, inclusive aqui no Brasil, e trocasse isso por projeto de lei, para que ele possa conduzir isso. Então, isso são dificuldades a mais. Mas nós precisamos ter, rapidamente, uma regra fiscal, não é, que seja colocada no lugar do desmoralizado teto de gasto, né, e que tenha credibilidade, seja crível, não é, restaure a confiança da população, do mercado. Eu não vejo saída sem equilíbrio, sem responsabilidade, sem controle fiscal. E o Brasil é um país que vai novamente se agigantar. Durante mais de 50 anos na história, o Brasil foi a economia que mais cresceu no planeta, ou seja, essa é uma vocação nossa e nós precisamos ajudar do ponto de vista dos avanços da infraestrutura, do ponto de vista da retomada dos investimentos. Eu agora, na Comissão de Relações Exteriores, eu quero ajudar verdadeiramente, né, a inserir o Brasil em novos mercados. É muito importante. Essa viagem para a China, que foi remarcada, é uma viagem muito importante. O presidente já esteve nos Estados Unidos, o presidente já esteve na Argentina, no Uruguai, em Portugal. O Brasil tem uma pauta de exportação que é uma coisa muito ruim, inimaginável. Nós exportamos quase que unicamente commodities. Nos anos 70, o governo fez um plano de substituição de importações, com muito resultado, como consequência de uma política industrial. O setor petroquímico, por exemplo, que está aí na ordem do dia, ele se fez a partir de um modelo tripartite, não é, onde participavam em condição de igualdade o Estado Nacional, através do governo, o capital nacional, através de um empresário privado, e o capital internacional, através de um empresário que trouxesse a tecnologia. Isso avançou bastante, professor. Eu acho que hoje chegou o momento de nós fazermos o contrário, de nós fazermos uma política industrial para, no curto prazo, diversificar a nossa pauta de exportação. No Brasil, 22% do que nós importamos vem da China, mas nós só exportamos para a China, praticamente commodities, 4,2% das importações chinesas. Nós somos o 7º produtor apenas que exporta para a China na relação dos importadores. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Nós temos que restaurar a nossa vocação. Nós temos que criar condições para que o presidente Lula possa materializar a sua proposta de governo. E isso vai ter obstáculos na Câmara. Eu não ouso falar que o principal obstáculo é o Centrão. Eu não generalizo. Eu acho e tenho certeza que o principal obstáculo é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, nós precisamos voltar a crescer, retomar os investimentos, não é? E dar celeridade a um planejamento que possa nos levar a essas condições. Também nós não temos praticamente nada de planejamento no Brasil. Por quê? Porque o negacionismo desfez tudo isso. Lembrar que o governo anterior
extinguiu o Ministério do Planejamento, né? E lembrar que ele foi criado em 63 e o primeiro ministro do Planejamento foi um economista pouco importante, o Celso Furtado. Então, só para a gente lembrar um pouco da história e da importância dele. E, à época, ele foi, ao mesmo tempo, ministro e presidente da Sudene, né, que foi criado em 59, do qual ele foi o primeiro superintendente. Então, professor, nós temos que ter um plano. Nós, no passado, tivemos plano de metas, né? O Brasil superou propósitos, objetivos. Nós temos que retomar o planejamento. Eu mesmo defendo, e estou fazendo isso publicamente, que se faça uma política industrial. Vou até conversar com o ministro da Indústria e Comércio, com o presidente da República, com o presidente do BNDES, ex-senador Aloysio Mercadante, para que nós possamos ousar. O parlamento quer contribuir no sentido de apresentarmos uma política industrial que possa ousar diversificar essa pauta de exportação do Brasil. Eu acho que essas questões que o senador destacou são muito importantes e acho que voltaremos a conversar, senador, sobre esse ponto. Eu também, que é uma preocupação nossa aqui do canal, aumentar cada vez mais as exportações, mas diversificar, senão nós criamos uma estrutura neocolonial, né? Ou seja, dependemos de exportações do setor primário e importamos os produtos manufaturados e nem sempre aqueles que são os mais relevantes. Então, essa é uma questão muito importante e que o senador coloca, e voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a gentileza do senador Renan Calheiros de atender o canal, colocando questões que são fundamentais, e logo voltaremos a conversar. E se depois dessa visita da China, se for possível, né, com o senador, porque eu acho que aí os resultados dessa visita, que me parece também importantíssima, essa visita, chave, porque a China hoje já depende dos cálculos, o maior PIB do mundo, e se não é hoje, vai ser daqui 2, 3 anos. E já é o nosso parceiro, o maior parceiro mais emblemático. Sim. Professor, se você me permite uma excepcionalidade, eu queria apenas te participar e colocá-lo num problema que é angustiante para todos nós alagoanos, que eu tenho a honra de representar aqui pelo 4º mandato no Senado Federal. Aconteceu em Alagoas o maior acidente ambiental do Brasil, uma coisa com consequência maior do que o que aconteceu em Mariana. Porque em Mariana nós tivemos prejuízos para 240 mil pessoas. Lá em Alagoas, esse acidente ambiental prejudicou 200 mil pessoas. Em Maceió, nossa capital, e em alguns municípios ali, limites de Maceió. O que significa, Vila? 5% da população de Alagoas. O que aconteceu? A Braskem tem uma fábrica que foi instalada irresponsavelmente dentro da capital, que ela extrai salgema. Alagoas é um dos estados que tem a maior produção de salgema. Onde você faz isso, já com tecnologia defasada, você precisa colocar no lugar da extração do minério algo que substitua aquele espaço físico ali no subsolo. Como a Braskem não fez isso em Maceió, nós tivemos o afundamento de vários bairros, afundamento do solo, das casas. Essas pessoas tiveram que ser retiradas desses bairros. Maceió é uma das mais belas capitais de todo o Brasil, tem belezas naturais incomparáveis, não é? E isso causou um mal-estar. Uma parte da nossa capital virou um cenário de cidade fantasma. A empresa Braskem, que quase foi vendida em 2020, já depois do acidente, para uma empresa holandesa, a Braskem é majoritariamente da Odebrecht, né, mas a Petrobras participa significativamente, com mais de 30% das suas ações. A Braskem indenizou apenas as pessoas que estavam morando naqueles bairros mais com escritura registrada e não cuidou do restante dos prejuízos. Eles têm um contrato social
evidente com Alagoas. Eles precisam pagar essas dívidas. Os prejuízos são imensuráveis do ponto de vista do Estado, do ponto de vista de Maceió, do ponto de vista de outros municípios, e eles precisam fazer um bairro para alojar essas pessoas, não é? Fazendo investimento, gerando emprego. Eles provisionaram 8 bilhões de reais, mas isso não é suficiente. Esses recursos têm lá no caixa. Agora a Petrobras, é por isso que eu estou te falando aqui, ela anunciou que vai elevar a sua participação na Braskem. Ela já participa com mais de 30%, e vai levar essa participação acionária para quase 40%. É evidente que isso vai facilitar a venda, né, da Braskem, da Odebrecht, para um outro grupo. Isso não nos importa. Isso, claro, pode e deve ser feito, mas primeiro a Braskem tem que pagar a dívida que ela tem com o Estado de Alagoas e com Maceió, e com essas quase 200 mil pessoas que foram prejudicadas. Eu estou te falando isso porque eu vou fazer um discurso logo mais aqui no Senado, dizendo exatamente que Alagoas não aceita que resolvam o problema da Braskem sem que se resolva primeiro o que aconteceu criminosamente com a nossa população, com mais de 200 mil alagoanos. Então, nós, alagoanos, não permitiremos, né, que seja vendida, tudo bem, seja para qual grupo for, não importa. O que importa é que, preliminarmente, eles resolvam as dívidas que têm com o Estado de Alagoas e com 5% da nossa população. Valeu, senador. Agradeço muito, senador. Não, ótimo. Não, foi ótimo e essa lembrança final também. Eu conheço o caso, acompanho também à distância, né? Também acho um verdadeiro absurdo o que fizeram com a população, e acho que foi uma ótima lembrança isso no final, e agradeço muito o senador, e já deixo oportunisticamente pré-convidado depois dessa visita à China, que acho que é muito importante essas questões também das relações nossas comerciais com a região Ásia-Pacífico. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, professor. Um abraço.